Ter um olhar para cada empresário como se ele fosse cliente e imaginar que a cidade é um produto. Para que você chegue nessa fase de negociar, você tem que lembrar que é como se você estivesse realmente vendendo um produto ou um serviço para um cliente. Esses argumentos foi o que me ajudaram a atrair aí 129 empresas que juntas ultrapassam aí de 10 mil novos empregos gerados. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas. Podcast que vai ajudar você, prefeito, a atrair empresas, gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município. No podcast de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante que sempre chega aqui para a gente poder responder as pessoas que nos seguem, que seria como negociar com o empresário para se instalar em sua cidade. Então nós vamos falar um pouquinho desse tema que é importante. Quem me segue já conhece a minha história, mas quem está aqui pela primeira vez, há 10 anos eu atuo diretamente no trabalho de implantar um plano de desenvolvimento econômico, um programa de desenvolvimento econômico nos municípios. E eu já ajudei a atrair 129 empresas que juntas geraram mais de 10 mil novos empregos. E eu tive que, para atrair essas 129 empresas, eu já atendi mais de 1.000 empresas com esse objetivo. Então, como negociar com o empresário para se instalar na sua cidade? Quando eu comecei a fazer esse trabalho na cidade de Salto, em 2013 a 2016, que eu assumi um cargo de secretária municipal de desenvolvimento econômico, eu tive a facilidade porque na minha trajetória profissional eu atuei muito tempo na área comercial, na área de negociação. Então eu criei aquela habilidade, aprendi técnicas de atender bem o cliente. E aí está o segredo do sucesso. Eu levei essa experiência na época que eu atuei como gestora de desenvolvimento econômico em Salto, que é a cidade que eu moro. Então, resumindo, em Salto, quando nós assumimos, que eu fui convidada pelo prefeito Juvenil a assumir essa pasta, ele tinha essa intenção de gerar emprego e renda para o município, que naquela época não estava atraindo muitas empresas e inclusive perdia algumas empresas para as cidades vizinhas. Então eu implantei um sistema de trabalho que era exatamente dessa forma: ter um olhar para cada empresário como se ele fosse cliente e imaginar que a cidade é um produto ou um serviço que nós teríamos que oferecer para esses clientes, esses empresários. Dessa forma, em 4 anos, fazendo esse trabalho, tendo esse olhar, esse cuidado de atender bem as empresas, fechamos o mandato dele com a atração de 53 novas empresas que juntas geraram 6.500 novos empregos diretos e mais de 1 bilhão de atração de investimentos para o município. E essa experiência fez com que eu fosse convidada para atuar em outra cidade, menor do que Salto, Bela do Alto, na região metropolitana de Sorocaba. Praticamente não tinha muita empresa, vivia mais da agricultura, cidade com 19 mil habitantes. Apliquei a mesma metodologia em 4 anos, de 2017 a 2020, conseguimos levar 32 novas empresas que juntas gerariam mais de 1.000 novos empregos. Atualmente eu continuo fazendo esse trabalho lá e já ultrapassamos o número de 50 empresas e mais de 2.000 novos empregos gerados. O que eu fiz para negociar com essas empresas? Então, eu vou partir do pressuposto que esse tema, o cenário da cidade já está preparado para receber as empresas. O que seria esse cenário? Você, como gestor, já conheceu o cenário, já verificou se tem leis de incentivo, se não tem, já criou, conhece as empresas locais, quais as atividades que já são praticadas no seu município, possíveis áreas para poder oferecer para as empresas, sejam áreas públicas ou particulares. Então você já tem todo esse inventário. Então eu vou partir desse pressuposto e que você talvez já tenha um vídeo institucional que você já divulga o seu município. Podcasts anteriores eu já tratei de temas sobre isso. No meu canal de YouTube tem vários temas também que explica como você vai fazer um vídeo, leis, incentivos, enfim. Quando a gente atende uma empresa, então a empresa ficou sabendo que a sua cidade é um cenário bacana, a gente vai fazer a agenda. Quando eu estou frente a frente com o empresário, o que eu falo? Lógico, quando o empresário chega, faz aqueles cumprimentos, se apresenta, normalmente
na cidade que eu trabalho, o prefeito está junto e faz aquela primeira recepção. E em seguida, que bacana, então, você é empresário. Me conta, até antes de você apresentar a sua cidade, você procura conhecer a empresa. E o empresário já vai preparado para isso. Então, quais perguntas que você tem que fazer quando você está frente a frente com o empresário? Primeiro, você vai perguntar qual o nome da sua empresa, quanto tempo já atua no mercado. São informações importantíssimas. Quais são os seus principais clientes? Quais são os seus principais fornecedores? São informações importantíssimas que mais para frente, se você atrair essa empresa, essas informações ajudarão, porque se o empresário escolhe a sua cidade e fica contente, ele pode indicar para os empresários amigos, conhecidos, empresários clientes, empresários fornecedores. Então, é muito importante você ter essa informação. Quantos empregos essa empresa gera? Empregos diretos? Que tipo de mão de obra que ele utiliza? Toda essa informação é importantíssima, porque se ele for escolher a sua cidade, você tem que saber se você já tem mão de obra capacitada. Se não tem, dá tempo de capacitar, mas são informações importantes. Outra informação importantíssima, que às vezes quando eu estou ensinando isso, seja na minha mentoria VIP ou nos meus cursos, eu explico que é super importante e às vezes o gestor ou até o prefeito fica um pouco até incomodado de fazer essa pergunta, mas eu posso afirmar que é uma pergunta muito normal entre as empresas, principalmente quando elas vão procurar um município para se instalar, que é: qual o seu faturamento anual? Isso é muito importante, porque já começa a ter ali o histórico da empresa, saber que potencial que essa empresa tem, se você vai ofertar, sugerir que ela possa solicitar os incentivos fiscais, existe normalmente umas regras, contrapartidas que a empresa tem que oferecer para que ela possa se beneficiar dos incentivos fiscais. Então, essas são as perguntas base. E depois, obviamente, perguntar no local que ela está instalado, qual o tamanho de área que ela utiliza? Qual o tamanho total da área que você utiliza? Ah, que bacana! E qual o tamanho do galpão, da área construída? Então, informações importantes, porque de repente você fala ali para o empresário que você está atendendo, que tamanho de área que você ocupa atualmente? Ah, hoje nós estamos numa área de 10 mil metros quadrados, temos um galpão de 6, que bacana. E para você vir para minha cidade, você precisa de uma área desse tamanho ou você pretende ampliar? Então, olha que importante você saber e você já faz a pergunta. Em sua maioria, na maioria das vezes que eu atendi, a empresa sempre busca um local maior, porque a intenção dela sair do município, às vezes, é para que ela possa ampliar aí a sua unidade fabril, a quantidade de produção, a quantidade de empregos. Então, seguindo esse exemplo desse possível cliente que está numa área de 10 mil, pode ser que ele fale: eu precisaria dobrar, então eu precisaria de uma área de 20 mil metros quadrados e quero construir um galpão de 14, né? Enfim, aí você já vai anotando. Obviamente que eu estou falando dessa forma porque eu imagino que você já conheça o cenário do seu município. Você sabe exatamente se você tem ou não uma área desse tipo. E aí começa a negociação, né? Que é bem o tema do nosso podcast: como negociar com o empresário para se instalar na sua cidade. Então, olha como é importante para que você chegue nessa fase de negociar. Você tem que lembrar que é como se você estivesse realmente vendendo um produto ou um serviço para um cliente. Como que você vai convencer o teu cliente a comprar um produto ou um serviço? Primeiro, você tem que conhecer muito bem o teu produto. Então, você conhece bem a sua cidade? Você sabe exatamente em qual local da sua cidade existe área industrial que você pode levar uma empresa dentro aí do teu plano diretor, do zoneamento permitido? Você conhece? Precisa conhecer, senão precisa começar a fazer esse levantamento, que você pode pedir ajuda para o setor imobiliário, enfim. Quando você conhece bem o seu município, você vai conseguir atender bem o teu cliente, porque em seguida, com essas perguntas, você vai saber a necessidade do cliente. Então é tão comum, eu lembro que com o passar dos meses ali, dos anos que eu estava atendendo, então
eu já falava, nossa, eu posso encaixar essa empresa naquele bairro onde tem indústria ou naquele outro, enfim. E aí, se é uma área particular, você sabe o preço da área e no meio da conversa com a empresa, quando você está perguntando todas aquelas perguntas que eu falei, tempo de mercado, é importante incluir e você incluir essa pergunta para o empresário. Você pretende adquirir uma área, comprar ou alugar um galpão pronto? Porque há muitas empresas que ela prefere comprar a área para que ela construa o projeto da forma que ela planejou. Há empresas que preferem alugar, elas preferem não descapitalizar aquele dinheiro que ela ia comprar uma área ou construir, às vezes ela está buscando ampliar e esse valor ela pretende comprar em equipamentos. Então você precisa saber o tamanho do galpão que ela precisa e para isso você tem que saber se na sua cidade existe galpão, tamanho, todo tipo de galpão que tem para que você possa, nesse primeiro momento, dizer, nossa, eu tenho exatamente o galpão que você precisa. E se tiver, obviamente que você já pode levar a empresa para conhecer. Mostra, é o momento que você mostra a sua cidade, olha, aqui tem área industrial, aqui tem empresa tal, e mostra. Porém, pode acontecer de você não ter, né? Algumas cidades que eu venho trabalhando, não tinha essa agenda de desenvolvimento econômico, não tem a industrialização. Então, também é possível? É possível. Salto, a cidade que eu comecei com essa minha experiência de atender e atrair empresas para o município, Salto já era uma cidade industrial em 2013. Tem grandes empresas que fazem parte aqui da cidade, como a Eucatex, Loja 100, várias empresas já há muitos anos. Então já é uma cidade industrial. Mas quando eu fui para Capela, a Capela não era uma cidade industrial. Então o nosso trabalho foi descobrir potenciais áreas que pudessem receber empresas. Então, Salto, por exemplo, nós trabalhamos só com áreas particulares e conseguimos trazer 53 empresas, porque a gente conhecendo a área, a gente indicava para a empresa a melhor área para ela poder comprar ou alugar. Em Capela do Alto, nós descobrimos que existia áreas públicas. Então, nós também fomos preparar o município para que ela pudesse doar ou vender essa área por meio de legislação. Mas também em Capela do Alto, nós atraímos empresas que às vezes o tamanho do terreno público não atendia a necessidade e nós fomos buscar áreas particulares. Então, os dois caminhos podem acontecer. Só que para isso, você, gestor, tem que estar empenhado em conhecer tudo que tem no seu município, conhecer o potencial do seu município. E daí, na negociação, quanto mais informação você tem da sua cidade, preço de área, você vai poder começar a mostrar. Além disso, o que sempre ajudou em nossas negociações é que, tanto em Salto, na gestão, tinha o interesse de desburocratizar todo o processo para que a empresa viesse. Então, eu percebi que uma grande dificuldade de uma empresa era, ela decidia ir para o município, comprava a área, tinha o projeto, mas o processo parava dentro da prefeitura, demorava muito. Tempo vale muito para o empresário. Então, descobrindo isso, eu procurei antecipar junto com as equipes o que nós poderíamos fazer para evitar essa demora. Vou citar um exemplo. Então, algumas empresas que nós estávamos ali trazendo, eu ouvi, então o gestor de desenvolvimento econômico tem que estar pronto para ouvir, fazer perguntas e descobrir as demandas, as necessidades. Então, eu já ouvia dizer que existia uma demora na aprovação de projetos, por exemplo, ou numa demora para a liberação de licenças municipais. Então, eu já fui preparando o cenário, fui acompanhando onde cada processo andava e onde existia um gargalo. Por que isso acontecia? Então, na engenharia, por meio de um colega que era secretário de desenvolvimento urbano, ele falou, olha, o que acontece? Às vezes a empresa vem, ela já escolheu a área dela, vai fazer o projeto, ela vem da entrada, ela contrata um profissional engenheiro da entrada. Às vezes esse engenheiro não procura saber as regras para fazer a construção. Eu preciso orientar que cada engenheiro busque ali o código de obras, né? As diretrizes que o município segue para que o projeto seja aprovado. Pode parecer besteira, mas acontecia isso, profissionais que não buscavam. E às vezes ele faz e dá entrada. E quando a equipe de aprovação começa a olhar o projeto, tem erros, inclusive erros de digitação, de endereço, de matrícula, além de erros
do projeto. Então, o que na época eu conversei com esse meu colega de trabalho, né, parceiro? Então, quando eu estiver atendendo uma empresa e chegar nessa fase, você participa de uma reunião comigo para que você possa orientar? Ele, sim. Então, nós começamos a fazer isso em Sal. Quando fechava a empresa, que eu tinha conseguido vencer todos os obstáculos, quebrar as objeções e convencer a empresa de vir, eu já falava, olha, inclusive, quando você for dar entrada no seu projeto, nós vamos cuidar do seu projeto. Você pode falar, inclusive, comigo. Por quê? No momento de você dar entrada no projeto, nós vamos reunir a tua equipe do projeto junto com a equipe aqui da prefeitura, até para uma reunião antecipada, para que ele possa tirar as dúvidas. Pode ser? Pode. E assim nós começamos a fazer. Então, nós tivemos projetos que foram aprovados muito rápidos e a empresa começou a construir e operar muito rapidamente. Fomos vencendo todos os obstáculos. Então, eu como gestora ficava muito ligada na demanda da empresa e dentro dos processos da prefeitura, o que nós poderíamos melhorar em cada departamento para que o processo da empresa chegasse e andasse com celeridade internamente. E isso nos trouxe os resultados exitosos de 4 anos de gestão. Então eu lembro nessa época que nós negociamos, quando eu falo negociamos, foi equipe, então o setor imobiliário que estava atendendo, que tinha área, veio conversar conosco, nós atendemos a empresa, mas na época nós negociamos a vinda do supermercado Tenda Atacado para o município. Salto já tinha muitas indústrias, mas não tinha nem um supermercado de atacado e não tinha um grande supermercado. E o que acontecia? Pessoas da nossa cidade, eles iam comprar nesse supermercado nas cidades vizinhas e o dinheiro ficava na cidade vizinha. Então nós tentamos buscar uma forma por meio de rede de contatos para trazer o Tenda para a cidade de Salto. E quando chegou a negociação, que fechou, tudo mais, eu falei dessa possibilidade. Olha, quando vocês vierem aqui, nós vamos cuidar do processo. Então, eu como gestora fiquei responsável. Olha, então quando a sua equipe de engenharia for, então a gente já marca uma reunião aqui com o responsável dessa área, o secretário responsável. E assim fizemos. E foi uma aprovação em tempo recorde. E eu lembro que o técnico que era responsável, o arquiteto que era responsável do projeto, uma época ele até me ligou que o Tenda estava abrindo várias lojas em várias cidades e tinha uma cidade bem do interior e ele também tinha dado entrada no projeto até antes da cidade de Salto e fazia muito tempo que estava parado. E eles estavam pedindo coisas que não era normal assim. E daí nós pudemos orientar a forma com que ele pudesse conversar na prefeitura, o termo correto e tudo mais para que pudesse ser agilizado o projeto de lá. E eu lembro que uma vez ele falou, Eliana, precisaria ter uma forma de trabalho que vocês têm aqui em Salto em todas as cidades precisa ter. Então, olha, como essa forma de negociar, ela é bem abrangente, porque não é só, ou você vai dar uma área para a pessoa, você vai vender, ou você vai apresentar a área privada, não é só isso. A empresa, ela tem que ter certeza que depois que ela fizer esse investimento, dentro da prefeitura, ela vai continuar com esse apoio. É uma dos serviços que você pode oferecer, então você precisa preparar a tua equipe, porque isso dá muita segurança para as empresas. Em Salto, quando nós começamos a trazer essas empresas, nós fazíamos os anúncios, né, na mídia local, mídia regional. Olha, Salto trouxe a primeira empresa, até ficou assim, Salto está anunciando a segunda empresa, Salto está anunciando a terceira, já é a 20ª empresa, a 30ª empresa. Então, nós criamos essa forma de fazer o anúncio. E daí, todas as vezes que a gente anunciava, a prefeitura convidava, o prefeito convidava os jornais locais, regionais. E sempre tinha 2 ou 3 jornais ou 3 jornalistas que estavam ali para também ter a oportunidade de fazer perguntas para essa empresa que tinha escolhido o município. E uma das perguntas era: por que você escolheu o Salto para vir? E daí, quase que a primeira resposta era: porque eu fui muito bem atendido na prefeitura, tive o apoio da prefeitura. Sabe, eles não falavam, não, eu encontrei uma boa oportunidade, ou, né, eles falavam isso. E eu comecei a perceber a importância de você preparar a equipe
para fazer esse atendimento. E como que a gente faz esse atendimento? Como que você negocia com o empresário para que instale sua cidade? Lembrando do que eu falei no início, você tratá-lo como cliente, oferecer a tua cidade e demonstrar para ele que vai ser vantajoso para ele vir para cá, ou seja, comprar a cidade. Daí você tem que mostrar todas as vantagens da sua cidade. Você encontrou uma oportunidade de preço de área, ou às vezes você tem a possibilidade de doar área para ele, tem política de incentivo fiscal, ótimo. Mas e daí depois? A empresa, se ela sabe que dentro da prefeitura existe esse interesse de desburocratizar, de cuidar do processo, que tudo que ela precisar ela vai poder contar com você, isso é um fator de decisão. E eu continuo atendendo empresas, continuo, né? Faz 10 anos, eu comecei lá em 2013, então esse ano está fazendo 10 anos. Semanalmente eu estou ajudando os municípios a atender a empresa e eu percebo que continua a mesma demanda das empresas. Elas precisam ter essa certeza que elas vão ter esse apoio dentro da prefeitura, porque depois que ela tem seus projetos aprovados, ela vai para a segunda fase, que é buscar as licenças estaduais, às vezes federais, e as municipais têm que estar tudo ok. Então, nosso tema, como negociar com o empresário para se instalar em sua cidade, é dessa forma. Lembra que o empresário é um cliente. Você guardar isso vai te ajudar a entender tudo que você precisa melhorar ou aprimorar. E a sua cidade é o produto, o empresário é um cliente. Então, quanto mais você conhece o produto, quanto mais você conhece a cidade, quanto mais você aprimora o teu produto, então, quanto mais você aprimora a forma de atendimento da sua prefeitura, a forma de relação com os donos de área, aproxima, traz eles para eles poderem trabalhar com você nesse desenvolvimento econômico. E você tem um tempo destinado para cuidar disso, se aperfeiçoar, fazer um curso, conhecer, se atualizar, para que você possa ajudar esse empresário a tomar a decisão, sabe? Você precisa conhecer a região, e a cidade vizinha, o que ela tem de diferente da sua, o que as outras cidades da região têm diferente da sua, para que você possa apresentar a sua cidade como a melhor opção que ele instale. Então são vários fatores. Outra coisa importantíssima é que a empresa precisa saber se tem mão de obra capacitada. Então por isso que é importante, lá naquelas primeiras perguntas que eu falei, perguntar o tipo de mão de obra que ele vai precisar. E você já sabe. Então quando eu estava aqui em Salto, como eu falei, já é uma cidade industrial, então eu já tinha uma unidade do Senai que capacitava mão de obra. Então eu comecei a me informar que tipo de mão de obra que nós tínhamos. Então, por exemplo, uma época nós atendemos uma confecção que veio de São Paulo e continua até hoje no município, gera vários empregos. Então, a preocupação dela é se tinha mão de obra capacitada. Então, eu conhecendo a história, eu vim do mundo de confecção, quando comecei a trabalhar, eu falei... Salto tem uma herança de mão de obra capacitada. E além disso, nós temos o Senai que forma anualmente pessoas no curso de costura industrial. Então, eu tinha essa informação. Inclusive, se precisar capacitar mais, nós podemos fazer uma parceria com o Senai, que já tem uma parceria com a prefeitura, e formar a mão de obra. Então, olha que bacana. Eu conhecia. Então, quando eu atendi essa empresa, essa questão da mão de obra foi um fator determinante para ela tomar a iniciativa de sair de São Paulo e vir para cá. Porque a mão de obra é super importante para ela. Como é que ela ia transferir e se chegasse aqui e não tivesse costureira, ela ia ficar com a produção parada. Então eu já tinha essa informação. Depois outras empresas que iam precisar de torneiro mecânico, de pessoas que trabalhassem em outro tipo de máquina, injetora, e eu tinha essas informações. Então quanto mais você conhecer do seu município, mais você consegue vencer aquela objeção da empresa e falar... Nós temos mão de obra capacitada. Ou, enquanto você está construindo tua empresa, que a gente sabe que se ela for construir um processo de 1 ano e meio a 2 anos, 3 anos, nós vamos ter o compromisso com você de capacitar essa mão de obra. E você daí, para isso, você tem que ter a parceria com as entidades que capacitam mão de obra. Então, esses argumentos foi o que me ajudaram a atrair aí 129 empresas que juntas ultrapassam aí de 10 mil novos empregos gerados, porque eu tinha conhecimento do que tinha o meu município, que eu poderia oferecer ali para
para aquela empresa que estava buscando. Pense nisso e faça uma pergunta. Eu posso transformar minha cidade no produto? Eu conheço bem para começar a oferecer, como a Eliana falou, um produto, né? A minha cidade eu te ofereço. Eu conheço bem as demandas das empresas. Se você não conhece, comece visitando as empresas locais. Vai visitar as empresas locais, pergunta quanto tempo está na cidade, que tipo de mão de obra. E a maioria das empresas que estão na cidade tem vontade de ampliar também. Você já começa a treinar essa forma de atender que eu passei aqui nesse podcast. E se você está gostando do nosso conteúdo, continue nos seguindo, divulgue esse podcast para sua equipe, continue nos seguindo que a cada semana nós produzimos conteúdo que vai te ajudar a atrair empresas, gerar emprego e renda para o seu município.